Olá, você está no Contexto do Fim, um canal que fala da mensagem da cruz através de histórias comuns. Eu sou o pastor José Carlos e o tema de hoje é Era uma vez um cavalo. Um certo fazendeiro lutava com muitas dificuldades para cumprir seus compromissos financeiros, visto que a falta de chuva naquele ano prejudicou muito a tão esperada colheita. E com os poucos cavalos que ainda possuía, ele ia tocando ali a rotina do seu trabalho, sempre na esperança de que um dia as coisas iriam melhorar. Certo dia, porém, para aumentar a sua aflição, um de seus empregados lhe trouxe uma triste notícia. Um de seus melhores cavalos havia caído num velho poço abandonado. O cavalo ainda estava vivo, mas o poço era muito fundo e não seria muito fácil tirar o animal de lá. O fazendeiro, então, avaliou a situação e chegou à conclusão de que, em razão do alto custo para retirá-lo de lá, decidiu que não valeria a pena investir no resgate. E chamando então um de seus empregados, ordenou-lhe que sacrificasse o animal soterrando-o ali mesmo. E outros empregados foram chamados também para ajudar a jogar terra sobre o animal até o encobrirem totalmente. E assim o poço já não ofereceria mais perigo para os outros animais. No entanto, aconteceu algo incrível. À medida em que a terra caía sobre as suas costas, o cavalo se sacudia e derrubava toda a terra no chão e ia pisando sobre ela. Logo, os homens perceberam que o animal não se deixava soterrar, pelo contrário, estava subindo à medida que a terra ia caindo sobre ele. Até que finalmente, o cavalo então conseguiu sair do poço. Agora eu lhe pergunto, que lição podemos aprender com este cavalo? Sabe, a vida é cheia de perigos, cheia de armadilhas, ou por decisões mal tomadas, ou por circunstâncias que fogem ao nosso controle. De qualquer forma, sempre iremos nos deparar com poços na caminhada da vida. E alguns deles poderemos até cair e parar no fundo do poço. Acredito que a maioria de nós já experimentou situações em que você parecia estar no fundo do poço, né? Ou um desemprego, ou um fracasso em alguma área da sua vida, ou uma falência, ou uma enfermidade, ou decepções, ou até mesmo a perda de um ente querido. Enfim, situações que devastaram as suas forças, adoeceram a sua alma e até mesmo abalaram a sua fé. Parecia ser o fim. Bom, mas se você está vendo esse vídeo agora, significa que você venceu. Você continua vivo, não é mesmo? Agora, voltando à história do cavalo. Será que aquele animal sabia o que estava acontecendo? Será que ele tinha consciência de que estavam tentando matá-lo soterrado? Ele não sabia. O cavalo apenas estava reagindo à terra que estava sendo jogada sobre ele. E foi exatamente esta terra que o salvou. Entenda, muitas vezes não sabemos o porquê das coisas ruins acontecerem conosco. Elas acontecem muitas vezes sem nenhuma causa aparente. Veja bem, depois que o cavalo saiu do poço, aquele velho poço já não ofereceria mais perigo para ninguém, porque ele foi totalmente coberto com a terra que ia matar o cavalo. Mas graças a ele, nenhum cavalo mais cairia naquele poço, porque o poço foi todo soterrado. Existem coisas e situações que não entendemos, mas não precisamos entender, precisamos apenas crer. Crer naquele que nos chamou, naquele que nos vocacionou, crer naquele que estabeleceu para nós um propósito de vida. Ouça o que diz as Escrituras em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. As Escrituras estão repletas de história de superação, histórias de livramento. Veja Davi, por exemplo, ele foi um grande exemplo nessa questão. Ouça o que ele diz em situações assim.
No Salmo 121, versículos 1 a 3. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. O Salmo 37, versículos 23 e 24, também tem algo interessante para nós. Olha o que diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O que dizer, então, do rei Ezequias? Foi um grande rei ali na terra de Judá e, com uma carta de ameaças do rei da Síria nas mãos, o apresentou ao Senhor com orações, pois Jerusalém estava prestes a ser completamente destruída, estava cercada pelo exército assírio. Mas Ezequias preferiu confiar no Senhor do que confiar no seu exército. Sabe qual foi o resultado? Ele venceu a guerra sem precisar lutar. O rei Josafá foi um outro exemplo. Ele viveu uma situação parecida e venceu a guerra antes de chegar no campo de batalha. Deus já havia chegado e feito todo o trabalho. Deus pelejou por Josafá e seus exércitos. Josafá não precisou lutar. O Senhor dos exércitos lhes deu a vitória. Agora, ouça o que diz em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Enfim, quando você achar que chegou ao ponto final, porque se encontra como se estivesse no fundo, no poço, lembre-se, para Deus, um ponto final pode ser apenas uma vírgula. A próxima vez que você se sentir no fundo do poço, lembre-se da lição do cavalo. Levante a cabeça, sacode a poeira e segue em frente. Você já é mais do que vencedor. E tem uma outra coisa. Quando você está no alto de uma montanha, você vê tudo pequeno e você se sente grande, né? Mas quando você está no fundo do poço, só tem um lugar para onde você olha. Pois é, a história do cavalo não acabou no fundo do poço. E a sua história também não vai acabar assim. Você crê? Amém? Então, se você foi abençoado com essa ilustração, compartilhe, dê um like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Conto com você, tá? Para me ajudar a impulsionar este canal e outras pessoas também possam ser alcançadas por esse conteúdo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.